Prezados irmãos, paz seja convosco. É meu prazer, mais uma vez, te convidar para nos acompanhar na meditação na Palavra de Deus. Estamos na lição número 3 de nossa Escola Bíblica Dominical, nesta semana do segundo trimestre de 2025, onde o tema que estamos abordando é o Verbo se fez carne, e o Verbo se fez carne. Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor, é o subtema. O foco do nosso estudo é o Evangelho segundo escreveu João, alguns dos capítulos, não todo ele, não passaremos por todos os capítulos, mas pelo menos em 13 a 14 capítulos do Evangelho de João, em 13 lições. Já se passaram duas, estamos na terceira. Na primeira aula nós vimos uma introdução sobre o livro de João, quanto à sua autoria, a possível data em que foi redigido e também algumas informações básicas e introdutórias naquele prólogo que há no Evangelho de João, capítulo 1 até o 21, pelo menos. Na lição 2 já tratamos do assunto referido no capítulo 3 do Evangelho de João, que foi o tema Novo Nascimento, na entrevista, no diálogo de Jesus com o Nicodemos. E hoje, ou melhor, esta semana, abordaremos Jesus no diálogo com a Samaritana. Portanto, o tema da lição de hoje é a verdadeira adoração. Quando eu digo hoje, estou falando da semana toda, porque a proposta de nossa Escola Bíblica Dominical é que nós estudemos a lição durante toda a semana. Tanto é verdade que na nossa revista nós temos a chamada leitura diária. Cada uma destas sugestões que são dadas aqui para, de segunda a sábado, termos contato, de alguma maneira, nos inteirarmos do assunto geral da lição da semana, que, repito, nesta ocasião, é a verdadeira adoração. O texto áureo não podia ser outro, mas sim, o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, onde está escrito assim, palavras de Jesus Cristo, ditas à samaritana, a mulher samaritana. Deus é espírito, afirmou Jesus, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Amém. A primeira informação teológica que nós temos aqui é de que Deus, diferente das divindades pagãs de então e de sempre, não é algo material, palpável, feito pelas mãos humanas ou criado pela imaginação do ser humano, mas é espírito em essência, no contraponto do que é material, do que é transitório, do que é passageiro e etc. Agora, Jesus também fala da adoração e diz que importa, isto é necessário, é primordial, é fundamental, e que os adoradores, aqueles que pretendem o adorar, o façam em espírito e verdade. Então, neste pequeno versículo, você tem, por exemplo, 2 vezes repetido a palavra espírito. Na primeira menção, na linha primeira do versículo, nós temos a definição de que Deus é espírito. E normalmente os nossos tradutores para a língua portuguesa escrevem ou traduzem o termo espírito com E inicial maiúscula para dizer que se trata do Espírito de Deus. Então Deus é espírito, divindade. Agora, na parte final, deve-se adorar a Deus em espírito. Já este espírito aqui é com E inicial minúscula e, portanto, se refere ao espírito humano. No contraponto, de novo, do que é material, daquilo que é palpável, visível e etc. Por aí vai, Então, espírito é a parte mais interior do ser humano. Aquilo que nós reconhecemos como, em outros lugares da Bíblia, como coração, como mente, alma
e espírito às vezes se confundem também na Bíblia. Então, adorar a Deus em espírito, isso independe de qualquer circunstância, ou melhor ainda, de qualquer aparato material, visível, palpável, portanto, independe, repito, de cerimoniais externos ou visíveis ou instrumentalidades criadas pelos humanos. Amém, amados? Então, no espírito, a partir de um coração transformado, porque, repetindo, espírito na Bíblia se confunde com a palavra coração em um sentido figurado, metafórico. A nossa verdade prática nos diz que adorar significa viver em total rendição a Deus. E disso a gente deduz que é um estilo de vida a adoração, e não apenas um ato dominical, um ato semanal que se presta, que se faz, que se participa em um santuário, em uma igreja. Não. Adorar é algo permanente, porque parte do coração, parte do espírito, parte daquilo que é mais interior no ser humano, no âmago do seu ser. Então, repetindo, a verdade prática nos diz que adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Isso de forma voluntária, espontânea e permanente. Também não é algo somente temporal, mas definitivamente entregamos-nos a Deus e então vivemos uma vida de adoração. E adorar, repito, não está atrelado ou condicionado apenas a um local físico, geográfico, de um templo, de um santuário, ou de um local de peregrinação, como é comum na vida de muita gente religiosa em nosso mundo. Tá certo, amados? E o texto bíblico que nos dá base para o estudo está em João capítulo 4, alguns versículos aqui sugeridos, como do 5 ao 7, depois o 9, o 10, e outro trecho final que vai do 19 ao 24. É importante lermos porque isso nos contextualizará melhor o assunto da lição. Então vamos lá. João 4 e versículo 5 diz assim: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Ok, é um dado histórico de quando, então, Jacó, antes de morrer, estando lá no Egito, pronunciou uma bênção sobre cada um dos seus 12 filhos, e sobre José ele antecipadamente deu uma parte da terra. Ele, pela fé, porque ele não era dono efetivamente, mas Deus tinha prometido para ele a terra da promessa. Parece redundância, mas é exatamente isso. Deus prometeu a terra da promessa. E então o Jacó designou uma determinada área de terra ali, na parte central da antiga Palestina, que nesse tempo de Jesus aqui era conhecida como Samaria, uma região toda. É por ali que Jesus então chegou numa cidade chamada Sicar, que segundo alguns seria a antiga Siquém, muito mencionada no Antigo Testamento, especialmente nos livros históricos. Muito bem. E Samaria também, naturalmente, veio depois significar o nome de uma cidade, mas era o nome também de uma região. Quando Omri conquistou a região, deu o nome de Samaria à cidade capital do Reino do Norte. Isso lá no Antigo Testamento, no tempo do Reino Dividido. Nós temos ainda o versículo 6 que diz: e estava ali onde? Ali na herdade que Jacó deu a José, estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, essa fonte, ou chamada Poço de Jacó. Era isso quase a hora sexta. E aqui, naturalmente, a maioria dos leitores fica se perguntando que hora sexta era essa? Será que eram 6 da manhã ou 6 da tarde? Nenhuma nem outra, tá? Era meio-dia, porque o sistema judaico de contar o tempo era a partir do nascer do sol. Então, sexta hora, a partir, considerando que o sol nasce em média às 6 da manhã,
então daria meio-dia. Então, cansado da caminhada que veio empreendendo desde a Judéia, lembre-se que é uma distância realmente longa para aquele tempo, andando a pé. Possivelmente, meus amados, andou o dia todo, ou aquela manhã inteira, porque já é meio-dia, está cansado da caminhada. E senta-se próximo à fonte. Ele sabe do que está fazendo, não está ali por acaso, não é só pelo fato de ele estar fisicamente com sede, mas ele tem um propósito maior, que é encontrar uma mulher, e a partir dessa mulher alcançar o povoado todo ali, chamado Sicar. Mas isso a gente fala mais adiante. Versículo 7. Veio uma mulher de Samaria, cidade de Samaria, próxima ali, tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher, isso saltando lá para o versículo 9, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? E aí há um parêntese explicativo aqui nas nossas versões, nesta, por exemplo, que estamos utilizando, que é a Almeida Revista Corrigida, que diz o seguinte, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Isso aqui, na verdade, não é uma pergunta, é uma declaração. Efetivamente, o autor do Evangelho está relembrando ou informando que judeus naquele tempo não se comunicavam, não se davam, não tinham amizades, nenhum contato com procuravam não ter nenhum contato com os samaritanos. Aliás, eles odiavam-se mutuamente. Não era só os judeus que os odiavam. Os samaritanos também não gostavam nem um pouco dos judeus. Isto está justificado lá em 2 Reis, capítulo 17, a razão disso. Porque Samaria fora povoado por um povo misto, de fé diferente, de cultos diferentes, trouxeram uma idolatria quando então o rei da Síria trouxe aqueles povos estrangeiros para habitar na região. Portanto, as pessoas que moravam em Samaria eram consideradas um povo de nacionalidade misturada, mista, povo misto. Não só na nacionalidade, na etnia, porque se misturaram via casamento com judeus nativos, mas também porque eles trouxeram a questão da religiosidade. Então era um povo misto que adorava. Diz o versículo 24 lá de 2 Reis 17, que efetivamente eles também adoravam outros tantos deuses que estes povos que foram trazidos para repovoar a Samaria conquistada pelo rei da Síria, trouxeram com eles, né? A idolatria, o culto diverso, o culto místico, enfim, houve um sincretismo religioso a partir dali. E com isso, os judeus mais piedosos, que levavam mais a sério a exclusividade da fé monoteísta em Jeová, não gostaram disso desde o início. Então essa desavença, essa inimizade era realmente antiga e histórica. Versículo 10 diz, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, inverteriam seus papéis, né? Tu me pedirias, ou tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Versículo 10 do capítulo 4. Aí há uma argumentação a partir do versículo 10, 11, aliás, entre Jesus, uma conversação continuada, do versículo 11 a seguir, mas a lição salta, para efeitos de nosso tema, para o versículo, saltamos lá para o versículo 19, que diz assim, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta, porque nesse ínterim que não está mencionado aqui, Jesus disse para ela, vá, traz o seu marido e volta aqui para nós conversarmos. Mas aí a mulher diz, mas eu não tenho marido. Jesus diz a ela, você está falando, agora está falando a verdade. Realmente você já teve 5 maridos e o homem com quem você está convivendo agora não é seu marido. Não era legalmente casada, vamos dizer assim. Com isso, Jesus revela o passado da mulher e ela ficou literalmente impactada, admirada com isso e soltou esta
frase aqui do versículo 19, vejo que tu és profeta. E como que aproveitando essa oportunidade de estar na presença de um profeta judaico, ela diz, nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E só isso que ela disse. Aí Jesus diz para ela, mulher, creia-me, ou crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas como assim? Como assim? Aí a explicação vem no 22, a partir do 22. Vós adorais o que não sabeis, ou seja, adoram sem muito saber, porque, repito, essa mulher nasceu nesse contexto de mistura religiosa que mencionamos, e está escrito lá em 2 Reis 17. Muitas crenças misturadas com um pouquinho de fé monoteísta em Jeová, e também adoravam Moloque e outros deuses mais, o Baal, quantas divindades havia. Portanto, uma mistura. Jesus revela para ela, vocês adoram o que nem sabe o que é. Vós adorais o que não sabeis, o que não conheceis. É o versículo 22 aqui. Vós adorais o que não conheceis, diz a versão atualizada, ou seja, uma espécie de Deus desconhecido, uma divindade qualquer, parecido com o que lemos lá em Atos 17, em Atenas também, onde havia um altar, entre muitos altares, dedicado a várias divindades. Um daqueles era dedicado ao Deus desconhecido. Então Jesus está dizendo a ela, revelando isso para ela, vocês adoram o que nem conhecem. Mas ele diz, na verdade, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Aqui a salvação espiritual, naturalmente. O versículo 23 continua o diálogo. Aí Jesus diz, mas vem a hora, e agora é, ou seja, a hora chegou. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. 24, então, diz, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Glória a Deus, em espírito e verdade. Essa adoração verdadeira é para contrastar também com aquilo que é fictício, que é apócrifo, que é duvidoso, aquilo que é enganoso, que é falso, ou uma adoração fake, como se diz modernamente, derivado do inglês, né? Uma adoração ilegítima, falsificada, irreal e fictícia, como dissemos, uma adoração apenas simulada, não real, algo ilusório. Então Jesus disse, a verdadeira adoração deve ser feita em espírito, porque Deus é espírito, como já dissemos quando fizemos a leitura, tá certo, amados? Então este é o nosso texto, que a gente chama de leitura bíblica em classe, a base fundamental para a lição de hoje, falando da verdadeira adoração. Vós adorais o que não conheceis, diz Jesus, diz para a mulher samaritana, nós, os judeus, adoramos o que sabemos, o que conhecemos. Aleluia. E era, na verdade, o que Jesus estava falando para ela, uma revelação de que a verdadeira adoração agora independe de lugar físico, mas deve ser em espírito e verdade. Isso, repito, não precisa de um local físico, embora muita gente até hoje, religiosamente, muitos cristãos, bons cristãos, ainda estão atrelados e alguns idolatrando até lugares físicos, santuários. Há muitas peregrinações religiosas para determinados lugares porque imaginam que ali Deus se manifesta, ou que Deus ali está residindo ou morando, o que é realmente uma ignorância, uma cegueira espiritual e um desprezo para com a revelação da própria palavra de Deus. Jesus está dizendo que Deus é espírito, e por aquilo que a Bíblia revela, nós sabemos que é um espírito que ocupa
todas as partes do universo, Ele está em todos os lugares, Ele é onipresente. Aleluia. No Antigo Testamento, sim, Ele designou o templo em Jerusalém, onde fez morar, ou apresentar, ou representar, ou então manifestar localizadamente a sua presença, a sua glória, a famosa Shekinah. Mas, Novo Testamento, não. Jesus não mandou construir templos nem igreja, Ele disse para adorar em espírito e verdade. Não somos contra, evidentemente, a construção de templos, mas não podemos ficar presos idolatricamente. Templos materiais, físicos, nos serve para abrigar-nos das intempéries, para estarmos mais seguros, mais confortáveis também na adoração para o povo de Deus, mas não que Deus more em templo algum. É o que também a Bíblia Sagrada nos diz em outros textos, como o discurso de Paulo, por exemplo, em Atenas, para um grupo de filósofos que lá estavam ouvindo a ele. O Paulo vai dizer ali que Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. O versículo 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Amém? Em nenhum. Pode ser o templo mais suntuoso e mais luxuoso que possa ser construído. Aleluia. Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. Ele mora, sim, no coração individual de cada cristão, de cada filho de Deus que se tornou filho por Jesus Cristo, por adoção. E, evidentemente, ali, a partir dali, do altar do seu coração, é que deve ser adorado. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Tem gente religiosa, boa, gente boa, enclausurando ou tentando engarrafar Deus, ou enclausurá-lo, seria o termo, a um santuário, a uma casa construída. Deus não mora lá, tá bom? Amém? Ok, todo crente salvo, verdadeiro, e que lê a Bíblia e que a estuda, sabe disso, mas esta lição vem para reforçar esta ideia. Ele é espírito, glória a Deus. Muito bem, nós temos então a introdução da lição, amados, e depois a divisão do corpo do estudo está em 3 tópicos principais. Inicialmente falaremos do encontro em Samaria e 2 lições preciosas que a gente aprende nesse encontro com Jesus e a samaritana. Depois falaremos do ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Algumas coisas já falamos sobre isto. E a parte final da lição vai abordar a adoração bíblica em termos mais gerais, uma ampliação do termo e do tema adoração. Muito bem, o ser humano sente uma necessidade intrínseca de adorar a Deus. Em Eclesiastes, por exemplo, capítulo 3 e o versículo 11, está escrito que Deus colocou a eternidade no coração do ser humano. E eu entendo isso como uma centelha divina colocada por Deus ali. E que todo ser humano tem, não perdeu, está desbotada por conta do pecado, mas ainda existe lá. Literalmente diz lá: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que ele fez desde o princípio. Há um mistério, naturalmente, envolvendo toda a criação de Deus, a revelação de Deus. Evidentemente, só Deus pode trazer esta revelação ao nível do conhecimento humano. Mas que Deus fez o homem um ser, por natureza, religioso, ou seja, tendo necessidade de Deus, necessidade de buscar a Deus. Tanto é verdade que quando o ser humano não está convertido ao verdadeiro Deus, ele procura jeito, maneiras, cria religiões, adora objetos, adora a si mesmo ou outros semelhantes e assim por diante, porque sente intrinsecamente a sua alma e ao seu espírito essa necessidade de Deus, a necessidade de adorar a Deus. Sim, é verdade. Então, como introdução a esta lição, a gente fala
repete, reafirma, realmente o ser humano sente uma necessidade lá dentro, intrínseca, própria da natureza humana, sobre Deus. O salmista expressa isso talvez muito bem, colocado no Salmo 42, e versículos 1 e 2, onde ele fala da sede que a sua alma tem de Deus. Versículos 1 e 2 do Salmo 42. Lembre-se, aqui é poesia, mas nós podemos aprender muita coisa com isso. Eis aqui a mensagem desse salmo, então, que nos esclarece sobre essa sede de Deus. Intrinsecamente, o ser humano tem essa sede realmente de Deus, de conhecer o verdadeiro Deus. E repito, o salmista expressou isso muito bem quando falou estas verdades aqui. Olha só. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Aqui eu anelo por Deus, expressado pelo salmista, os filhos de Corá que escreveram este salmo. Aí no verso 2 ele deixa ainda mais claro essa ideia da busca por Deus, da necessidade intrínseca por Deus, dizendo: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Glória a Deus. Quando irei? Esse anelo interno do ser humano em encontrar-se com Deus. Aqui ele fala de face a face, o que significa um conhecimento mais íntimo, mais presente. E no Salmo 63:1, basicamente temos a mesma expressão. Ó Deus, tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Aleluia. Meu corpo te anela como terra árida ou seca, exausta e sem água. Então o salmista se compara a uma sequidão sem Deus. Aleluia. Na busca por esta água. Lá no 42, os filhos de Corá, ou de Coré, expressam isso usando a metáfora da corça, ou do cervo, que brama, que suspira, na verdade, o texto quer dizer isso, por água, em uma região sem água, como é a Palestina em grande parte do seu território, buscando chegar próximo das fontes das águas. Compara ele que a sua alma também anda num deserto e tem sede de Deus, bem como aqui, amados, o próprio Salmo 63:1. Mas no 143 também, veja que os servos de Deus do passado, poetas e profetas, tinham essa concepção de que realmente o ser humano tem sede de Deus. Intrinsecamente, como diz aqui na introdução de nossa lição, o ser humano sente essa necessidade de Deus, da presença de Deus. Não é de saber a respeito de Deus, mas de experimentar Deus, de viver, de vivenciar Deus. Salmo 143:6 diz assim: a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti. Glória a Deus, como terra sedenta. O que é terra sedenta? É mais uma figura de linguagem para falar de sequidão, de uma terra árida, com ausência de umidade. E assim como essa terra, como esse solo seco, o salmista diz: a minha alma está bem assim mesmo, né? Seca em relação a ter Deus, sequiosa, desejosa, aleluia, de encontrar Deus, de estar na presença de Deus, de experimentar Deus, aleluia. É bom lembrarmos que o cristianismo verdadeiro é muito mais do que uma simples teoria intelectual, certo? Não somos também daqueles que são exagerados nas suas emoções, mas sim, amados, a alma humana anseia por Deus, tem sede de Deus, e isto fica claro em todos os lugares. O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, deixa isso muito claro aqui. Para a samaritana, ele fala da água simbolizando a vida eterna, o Espírito Santo, também lá em João 7, 37 e 38 também. Certo, meus amados? Com a leitura, então, dessa passagem de João 4, essa carência espiritual se torna evidente na narrativa.
carência humana, sequidão da alma, do espírito humano que precisa de Deus. A satisfação virá, evidentemente, como disse o salmista, quando nos vermos face a face com Deus, ou quando experimentarmos o descanso que só o Espírito, que é santo e que é Deus, esteja em nossa alma e nosso coração, apaziguando, aleluia, acalmando o coração humano, a necessidade da eternidade, essa sede sendo saciada só com a presença de Deus. Há um espaço no coração humano realmente que só Deus pode preencher, e nessa introdução da lição a gente pode enfatizar isto com toda certeza, com base no diálogo de Jesus com a samaritana também. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. A importância da autêntica adoração. Há uma necessidade de adorar o verdadeiro Deus. Por esse motivo, a adoração cristã é o tema central, então, e foco principal da nossa lição de hoje. Aí chegamos no tópico 1, falando então deste encontro de Jesus com a samaritana, ou da samaritana com Jesus, nesse diálogo, que revelam duas lições preciosas, conforme dado aqui pelo nosso roteiro de estudos da revista. Primeiro, a necessidade de passar por Samaria. Em João 4 está escrito que Jesus, que tensionou, aliás, começou a viagem da Judéia para Samaria, tinha que passar por, de Judéia para Galiléia, né? Antes de chegar na Galiléia, tinha que passar pela Samaria. Quando, pois, Jesus veio a saber que os fariseus tinha ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que o versículo 2 diz que não era bem Jesus, mas os discípulos que batizavam, deixou então a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Mas para chegar até a Galiléia, repito, ele precisava passar pelo território. Não era bem uma província, fazia parte da província de toda a Judéia, mas era um território da odiada Samaria. Versículo 4 então diz: era-lhe necessário atravessar a província da Samaria. Repito, alguns entendem que não seria bem uma província ali, mas um território. Em todo caso, aqui, em algumas versões, se for traduzir como província. Província o quê? Província romana, naquele tempo. Somos informados então de que era necessário passar lá. Agora, estudando mais a fundo a questão, por conta dessa inimizade com os samaritanos, os judeus procuravam evitar passar por Samaria. Criaram uma outra rota alternativa para desviar o território. Eles desciam, por exemplo, de Jerusalém para a região de Jericó, cruzavam o Jordão e subiam em direção a Galiléia, até próximo do lago de Genezaré ou Mar da Galiléia, para evitar o território dos odiados samaritanos, que eles faziam de tudo para não se encontrar com eles. Bom, apesar de evitar entrar na cidade devido à tensão racial, não entrou na cidade de Samaria, mas chegou no povoado, próximo do povoado, a uns 850 metros mais ou menos do povoado, onde estava o poço, a fonte, como diz o texto, fonte de Jacó, junto à fonte de Jacó, versículo 6, que nós lemos aqui. Um lugarejo chamado Sicar, que tinha uma fonte que abastecia o povoado. E as mulheres, naturalmente, vinham buscar água, em geral de manhã e à tardinha. De manhã para passar o dia e à tardinha para os afazeres da noite, jantar da noite, assim por diante. Né? No outro dia de manhã voltava. Mas, excepcionalmente, essa mulher samaritana veio ao meio-dia, como vimos, sexta hora, ou seja, ao meio-dia. E por que sozinha? Bom, uma dedução bem lógica é o fato de que ela possivelmente era desprezada pelas demais mulheres da sociedade judaica, porque ali viviam judeus também, apesar de um povo misto, mas eles tinham culturas e observavam questões ética e moral e religiosa também dos judeus. Ela possivelmente era desprezada por conta de ter tido 5 maridos, já vivendo com um 6º homem que não estava, diríamos hoje, amaziada com um 6º homem.
na sua vida que não era o seu marido. Então esta é apenas uma dedução, mas lá tem alguma lógica para isso. Fato é que ela não se sentia bem com as outras mulheres, ou as outras mulheres não se sentiam bem vindo com ela à fonte buscar água. Então ela veio sozinha. E Jesus, surpresa dela, né? Ela jamais imaginaria também encontrar alguém nesse horário de sol a pino lá no poço ou na fonte de Jacó. Durante essa conversa, Jesus então abordou o assunto sobre o local da adoração. Não, na verdade, não foi bem um Jesus que abordou, foi a samaritana que puxou o assunto da adoração. Quando Jesus revelou seu passado, ela ficou impactada e disse: opa, estou diante de um profeta. Versículo 19 que nós lemos aqui. Então vou aproveitar para esclarecer uma dúvida. Sempre aprendi com os meus pais em casa e também lá no templo, porque tinha um templo construído ali no Monte Gerizim. Não sei se era dedicado a Jeová, provavelmente sim, mas o povo vivia aquela mistura de fé, como diz lá o texto de 2 Reis, capítulo 17, meus amados, e o versículo 24 a seguir. Tá? O fato é que ela aproveitou para perguntar para Jesus a respeito da qual local adequado, justificado, aprovado por Deus para adoração. E aí aprendemos, como já disse, uma coisa preciosa. Não importa onde, importa o como se adora a Deus, tá bom? Se é em Gerizim, lá com os samaritanos, se é em Jerusalém, se é em Curitiba, se é em Camboriú, onde for, não importa onde, São Paulo, Rio de Janeiro, Nova York, Tóquio, onde quer que seja, desde que seja em espírito, em casa, na rua, na estrada, dentro do carro, na escola, no quarto de repouso, na sala de estar, ou enfim, no trabalho, qualquer lugar, desde que seja em espírito e verdade. Para a gente contextualizar, não vamos ler o texto todo, mas 2 Reis, capítulo 17, sobre os samaritanos, uma dica, uma informação de como surgiu esse povo. Ora, o rei da Síria trouxe gente de Babilônia, de Cuta, de Ava, de Armate, de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades, Samaria como território. Tá? A princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor. Então mandou o Senhor Deus no meio deles, leões, permitiu que os leões matassem alguns. Aí o verso 26, pelo que se disse ao rei da Síria, as gentes, ou seja, os povos, as pessoas que transportastes e fizeste habitar nas cidades de Samaria, não sabem a maneira de servir o Deus da terra, colocado aqui um Deus como D minúsculo, Deus da terra, que era a forma pagã de se expressar por lá. Por isso enviou esses leões no meio deles, os quais matam muita gente. Aí o 27, então o rei da Síria mandou dizer, levai para lá um dos sacerdotes que trouxestes, para que eles então instruam o povo. Foi, pois, um dos sacerdotes que havia levado de Samaria e habitou em Betel. E lhes ensinava como deviam temer ao Senhor. Aí, a partir do 29, vem o culto misto dos samaritanos. Diz o 29, porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses. Fez os seus deuses, ou seja, fabricaram ídolos nas cidades em que habitavam. E os puseram nos santuários, nos altos que os samaritanos tinham feito. Os de Babilônia fizeram um deus chamado Sucote-Benote, os de Cuta fizeram Nergal, que era o nome de outra divindade, os de Ramate fizeram Azima, que era o nome de uma outra divindade, os aveus fizeram Nibás e Tartaque, o nome também de uma divindade, e os de Sefarvaim queimavam seus filhos, atenção, em sacrifício a Adrameleque, que era o nome também de uma divindade, e também a Anameleque, deuses de Sefarvaim. Em resumo, amados, esse povo realmente estava com a fé, sua crença totalmente misturada. Adorava a Deus, tinha um sacerdote judaico lá que os instruía sobre a lei de Moisés, como adorar o Deus da terra, como eles chamaram, mas também nos outros dias da semana, em outros horários, adoravam outros deuses e assim era. Fé sincrética.
é o que eles tinham. Então, Jesus agora, voltando aqui nos tópico 1, diz que era necessário passar por Samaria. Agora, como já dissemos, não era necessário geograficamente, porque muitos desviavam. Só que o caminho mais perto, mais curto, a rota menor entre Judeia e Galileia era realmente passar pelo meio de Samaria. E Jesus preferiu essa rota, não por uma questão geográfica, mas porque também tinha uma pessoa lá, que Jesus sabia, na sua onisciência certamente, que ela carecia de salvação e queria alcançar todo o povoado, não só de Sicar, mas toda a Samaria também. Amém? Então essa é uma das lições que a gente aprende, a lição da oportunidade para evangelizar. Uma segunda lição, necessidade do ser humano. O encontro de Jesus com a samaritana revelou exatamente essa necessidade humana de adorar. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para buscar água física, H2O, saciar a sede dela e da sua casa. Não sabemos se ela tinha filhos ou não. 5 casamentos, é possível que sim. Mas Jesus fala da água da vida para ela e diz que aquele que beber da água que ela veio buscar teria sede dentro de algumas horas, mas aquele que beber da água que Jesus lhe desse, este nunca mais teria sede, porque é uma questão espiritual. Aleluia. Receberia a vida eterna. É isto, glória a Deus. E que esta fonte, diz o verso 14, jorraria para a vida eterna. Exatamente isso. Então, quem crê em Jesus tem esta fonte de água viva jorrando para a vida eterna. Glória a Deus. Aqui encontramos a primeira valiosa, ou uma das valiosas lições. Toda pessoa necessita de Deus, como dissemos lá na introdução. Necessita, tem sede de Deus. Aqui entra novamente o Salmo 42, 1 e 2. O salmista falando da sede de Deus, o Salmo 63, 1 e o 143, 6. Glória a Deus. Jesus também, respondendo à samaritana, esclareceu, como dissemos, o lugar da adoração, que não é importante mais o local geográfico, mas o modo, a maneira, a qualidade da adoração. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então são lições que a gente aprende aqui, claro que aqui rapidamente, de uma forma bem breve, mas primeiro a lição, então, amados, de necessidade, da oportunidade da evangelização por parte da igreja. Jesus precisou ou era necessário que ele passasse por lá. Não era necessário geograficamente, como eu disse, tinha outra rota, mas era necessário espiritualmente, porque tinha gente lá que precisava ouvir a mensagem do evangelho e Jesus fez questão. Quando os discípulos, aliás, chegaram e viram ele conversando, porque os discípulos tinham saído para comprar comida, lembra? Do contexto ali. Quando voltaram, admiraram-se de Jesus estar conversando com a samaritana e oferecendo comida para ele. Ele disse, não, outra comida tenho para comer que vocês não conhecem. Ele estava falando do fazer a vontade do Pai, alimentar-se com a vontade de Deus, o desejo de Deus que é salvar as pessoas, dedicar tempo, aleluia, independentemente das circunstâncias para fazer a obra de Deus. A priorização do espiritual, das almas perdidas e não do nosso bem-estar físico. É isso que a gente aprende aqui, uma das lições que aprendemos desse diálogo de Jesus com a samaritana. E o outro é a questão da necessidade de Deus por parte do ser humano caído em pecado. Não só aquela mulher, mas todos nós. Aleluia. Louvamos a Deus porque já fomos alcançados pela bendita graça do Senhor e hoje estamos salvos, não é verdade? Saciados na alma e no espírito. Embora tenhamos muitas carências no sentido físico, material, temos lutas, provas, privações, mas espiritualmente estamos, eu creio, satisfeitos com Cristo Jesus. Como a gente canta no hino da harpa, né? Oh, estou satisfeito com Cristo. Amém. Amados, o tópico 2 da lição fala então do ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Isso aqui é uma ampliação, naturalmente, do que já foi dito. Ao afirmar que ofereceria água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma vivência espiritual plena, perene, espiritual, interna, pessoal, intrínseca daqueles que recebem Deus. A satisfação plena, aleluia, da necessidade
que todo ser humano tem, como já dissemos na introdução, meus amados. Tá? Então, essa adoração necessária que seja em espírito e em verdade. Agora, para adorar em espírito e verdade, como estudamos na lição passada, no encontro de Jesus com Nicodemos, é necessário que nasçamos de novo. Necessário te é nascer de novo. Uma vez que nascemos de novo, o Espírito Santo vem morar em nosso coração e faz do coração um altar de adoração. Então, a verdadeira adoração vai brotar de um coração transformado pelo poder de Deus. Aleluia! Não é mais uma adoração ritualística. Não depende de rituais físicos, visíveis, pomposos, mas é em espírito e verdade, diretamente a Deus. Por quê? Porque Deus é espírito. Tá? Jesus e a verdadeira adoração, ele continua expressando e ensinando a mulher samaritana, dando a ela essas lições, porque ela puxou o assunto da adoração. Ela disse, onde é? Nossos pais disseram que é aqui no monte, vocês judeus dizem que é lá em Jerusalém. Afinal, onde que é? Já que tu és profeta? E Jesus explica para ela direitinho. O Senhor Jesus é por si só a base da verdadeira adoração. Disse Jesus, crê-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai, mas em espírito e verdade. Glória a Deus. Tudo em Cristo, diz a letra de um hino da harpa cristã, o número 56. Então, tudo, inclusive a adoração, deve ser realizada em nome de Jesus. Um outro hino a gente canta dizendo, nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo. Então, verdadeiramente, a base da nossa adoração é Jesus, por aquilo que ele fez, por aquilo que nos ganhou na cruz do Calvário, com a sua obra gloriosa, nos possibilitou adorarmos a Deus em espírito e verdade. Aleluia! Independentemente de termos ou não instrumentalidades, que é o que muita gente fala hoje, né? As instrumentalidades físicas, tá? De um santuário, de uma banda, de um coral, de alguma estrutura, de algum sistema criado, eclesiasticamente falando, o crente verdadeiramente salvo, ele adora a Deus em espírito e verdade, independente de onde esteja e em que circunstância se encontre. Amém? É só lembrar do Paulo e Silas lá naquela prisão, perto da meia-noite, em Filipos. Amém? Eles oravam e cantavam louvores a Deus. Tá bom? Não importa a circunstância. É pertinente ilustrar esta verdade lembrando do Calvário, sepulcro vazio, certo? Agora, nós não devemos também sacralizar estes lugares, que é o que muita gente faz. O que tem de gente gastando dinheiro para ir para a Palestina, por exemplo, só pelo prazer de estar em lugares sagrados, que como turismo, tal, etc. Mas não que isto seja necessário para uma verdadeira adoração. Se eu depender disso, estou doente na fé. Porque adora-se a Deus em espírito e verdade. Se isso fosse tão importante, meus amados, Deus teria cuidado de preservar esses lugares, não é verdade? Túmulo de Jesus, ninguém sabe exatamente onde é, um sugere aqui, outro ali, construíram uma catedral lá, uma igreja do Santo Sepulcro, mas ninguém sabe 100% de certeza se foi ali que o corpo... E não importa isso. Amém? E não importa isso. O Monte das Oliveiras, é um lugar lá, se soubéssemos realmente onde é, muitas pessoas adorariam o lugar e não o Cristo bendito em espírito e verdade, que é o que nós temos que fazer hoje. Não idolatramos estes lugares, embora muita gente, crente inclusive, faz isto. Que Deus nos guarde. Embora os locais físicos do Calvário, sepulcro vazio, possam ter uma significação histórica, emocional para todos nós que somos crentes, meus amados, nós não devemos, repito, idolatrá-los. Tá? Não devemos em absoluto. Tá? Não traz uma melhora espiritual só porque eu conheci determinados lugares, ou se é que um dia vou poder fazer isso. Não, e nem há esse interesse. Tá? O impacto dessa obra, a obra de Cristo no Calvário, a obra dele, o efeito da obra de Cristo no Calvário é que importa sim. E aí o Espírito Santo é que aplica ao nosso coração. Aleluia. O impacto da obra de Cristo
Aleluia. Sempre que participamos da ceia do Senhor, Jesus nos instruiu a fazermos isso em memória. Não estamos repetindo o que Cristo fez, nem reproduzindo a sua morte. Não, amados. Ele sofreu uma vez, diz Hebreus capítulo 10, em vários lugares ali. Tá? E nós apenas no dia, mensalmente, celebramos a ceia, rememorando, relembrando o que Cristo fez por nós. Amém? Nada de peregrinações religiosas, tá bom? Meu irmão e minha irmã. Não precisa ir a lugares sagrados, a lugares santos. Não existe isso. Tá? Cristo é o centro da nossa adoração, Ele está em nosso coração e o nosso espírito. Em nosso espírito devemos adorar o Pai, que é espírito também. Tá bom? E aí a parte final da lição vai só ampliar, falar da adoração bíblica. Conceito bíblico de adoração aqui. O autor vai trazendo, inclusive, os termos hebraicos do Antigo Testamento e o termo grego do Novo Testamento para expressar a adoração, que, aliás, não é igual a louvor. Louvor é uma coisa, é cantar, é elogiar. E tem muitos louvores hoje muito secularizados, muito contemporaneizados, não é mesmo? Que nem mais sequer menciona o nome de Jesus, de Deus, do Espírito Santo. É um romancezinho, uma coisa sentimental. E não é verdadeira adoração. Então, os termos bíblicos para adoração, seja no hebraico ou no grego, trazem a ideia geral de prostração, de entrega, de dedicação, de serviço também. De serviço, exatamente isso. Tá? Adoração como ato de rendição é o termo proskuneo do grego, e também adoração como serviço. É um dos significados dessa palavra, onde podemos deduzir que é prestar um serviço a Deus, tá bom? A Deus, não à igreja, não no social apenas. Temos que fazer isso? Temos, mas não digamos que isso é adoração direta a Deus, não. É quando o seu coração se curva diante de Deus e reconhece a sua grandeza. Eu sou pequeno, Ele é grande. Ele é Deus, eu sou seu adorador. Ele é pai, eu sou filho. E assim, Ele é o Senhor e eu sou seu servo. Glória a Deus. Aleluia. Uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade, como já dissemos, baseado no Salmo 42, onde o salmista, poderíamos tomar as palavras dele, né, para nós, dizendo: a minha alma tem sede de Deus. Mas não é qualquer Deus, é o Deus vivo. Aleluia. Como vimos, Salmo 63 também diz a mesma coisa, tá? A gloriosa presença de Deus Todo-Poderoso em nossa alma, em nossa vida, satisfaz o anseio de nossa alma e o vazio. Amém? Aí a adoração verdadeira. Glória a Deus. E atenção, quem se preocupa em adorar a Deus, não tem preocupações de fazer em público. Ele faz para Deus, ele faz com Deus. É por esse motivo que até mesmo a oração, Jesus disse, quando você orar, entre no seu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus. A adoração é algo assim. Não é show, não é extravagância, não é aparecer em absoluto. É com Deus, na sua intimidade. Essa é a verdadeira adoração. Que Deus nos ajude a entender esta realidade, que é o propósito desta lição, meus amados. Então, nós focamos aqui os ensinamentos práticos de Jesus sobre Deus, que é Espírito, sobre a necessidade do ser humano intrínseca de conhecer e vivenciar Deus na sua alma e adorá-lo em espírito e verdade. Glória a Deus. Presumo que você é um desses adoradores. Aliás, o termo diz, são esses que o Pai procura. Se procura é porque nem todos adoram em espírito e verdade. Alguns estão no embalo das emoções, puramente das emoções, dos shows, dos louvores contagiantes, das músicas envolventes, das grandes produções musicais profissionais que hoje existem. Mas isso nem sempre é adoração. Adoração é o teu espírito ligado com Deus efetivamente na sua intimidade. Que Deus nos ajude a permanecermos legítimos adoradores. É o propósito básico e fundamental desta lição para aprendermos. Amém. Até a próxima, amado. Conto com você. Deus te abençoe, a você e a sua família. Amém.